Muito bem, boa tarde a todos. Vai lá, Gabriel, pergunta. Então tá, O que você perguntou nos bastidores? 3 perguntas basicamente. A primeira, o Vence, em alguma outra matéria, havia comentado, acho que foi o Vence, sobre se seria bom. A primeira pergunta, é bom se o meu histograma, ou se a minha distribuição, né, segue uma distribuição já conhecida. A segunda beleza, se é bom, então como que eu posso saber se segue alguma distribuição com nome e sobrenome? E a terceira dado que eu descobri qual é a minha distribuição, tipo, que realmente segue uma distribuição e eu sei qual é a minha distribuição, qual a importância disso? Peraí, três. Três, fala três. Sabendo que eu sei, sabendo a distribuição, qual a importância disso? Qual a importância disso? Disso. Beleza. Perguntas fundamentais que tem tudo a ver com a última aula, porque eu disse que PDFs, Probability Density Functions, ou FDPs, funções de densidade de probabilidade, eram coisas importantíssimas e na base, e blá blá blá, base no sentido de básico, não no de fácil. Então, essas perguntas que você está trazendo hoje são totalmente pertinentes e relevantes para o que foi dito. É essencial a gente discutir isso aqui. Beleza. Então, é bom se meus dados seguem uma distribuição conhecida? Então, a resposta para a primeira pergunta depende a resposta para todas as perguntas do universo fora 42, né? Depende. Então, depende do quê? Depende do que você quer fazer. Então, por exemplo, se você precisa calcular a probabilidade de ser maior do que um certo valor, vamos supor que você precisa, o que você precisa fazer é calcular se é maior do que 23, tá bom? Você precisa saber se é maior do que 23. Para uma aplicação desse tipo, hoje em dia não faz diferença mais se a sua distribuição é bonita e perfeita, no sentido de que existe um F conhecido. Não faz diferença se ela é assim ou se ela é uma distribuição muito louca assim. Assim, sei lá. Não faz diferença. Por quê? Porque hoje em dia, para você calcular esse tipo de pergunta, você basicamente, não sei se vocês lembram disso ou não de alguma disciplina anterior, mas para responder essa pergunta, você precisa calcular a integral daqui para lá. Então, essa área aqui. Essa área aqui, hoje em dia, ainda mais uma função unidimensional como essa que eu estou plotando aqui, é trivial, pode falar com batendo no peito, sem nenhum problema de ser arrogante. Hoje em dia é trivial calcular essa probabilidade se a curva for verde muito doida, que você não conhece o F, não tem uma formulinha, ou se você conhece o F. Mas num passado não muito distante, não era trivial. É por isso que existiam as tabelinhas de valor crítico, tabelinhas de integrais. Se for um problema sério para você obter o valor dessas integrais, inclusive se o negócio fosse multivariado, ou seja, se tivesse mais dimensões que x, y, e um z e um w, aí a coisa podia ficar feia mesmo. E aí era bom que a sua FDP aqui, que é a sua função de probabilidade, tivesse nome e sobrenome, porque aí as pessoas já teriam feito isso faz tempo, gastado tempo de supercomputadores que ocupavam salas inteiras para calcular todas as integrais, impresso num papel, botado numa biblioteca, e as pessoas iam lá e checavam e pronto. Então, era um problema tecnológico relevante em algum certo ponto. Agora, não é mais. Então, para esse tipo de aplicação que eu estou te falando, obter a probabilidade de algum evento, ou saber se vai daqui até aqui, esse aqui foi um exemplo, saber se a probabilidade de x é maior do que 23. É isso que eu estou pondo em azul. Ou uma outra aí, que você, sei lá, que você queira saber se está entre 12 e 13. Qual é a probabilidade de estar entre 12 e 13? Aí você vai lá e calcula essa integral aqui. Em algum momento isso foi um desafio tecnológico relevante. Hoje não é, está na mão de qualquer um. Então, se a aplicação for essa, não faz diferença ser uma distribuição conhecida ou não. Mas, agora vamos para os casos onde faz. E se você tiver num espaço, sei lá, 70 dimensional, 70 eu chutei o pau da barraca, vai, mas se tiver alguma coisa um pouco mais dimensional do que só um, onde, apesar de ser possível calcular numericamente a integral, vai dar uma dor de cabeça dos infernos. Aí,
você ter uma distribuição com nome, sobrenome e uma formulinha fechada, uma expressão f de x, que é uma que a gente vai ver hoje, inclusive, um f de x que calcula alguma coisa em função de x, se for integrável, então, se for, integrável, quer dizer, se for fácil de calcular, se estiver na lista de cálculo 2, que você consegue fazer de menos infinito a mais infinito, sabe? Aí, então, aí levanta a mão para o céu, sabe? Aí faz diferença, mesmo hoje em dia. Se eu tiver um negócio 5, 6, 7 dimensional para integrar, para calcular a probabilidade de alguma coisa, um x-vetor agora, numa região ômega lá, aí se o negócio tem uma formulinha fechada, é bom, porque facilita a vida. Não que seja impossível fazer numericamente, mas pode ser que seja complicado. Então, nesse caso, ter uma formulinha facilita sim. Ser uma distribuição conhecida é bom sim. Então, essa é uma aplicação concreta de onde ter a distribuição conhecida é bom. Então, por eficiência. Outra coisa que você tem que pensar em termos de eficiência é que se for uma continha conhecida, pensando ainda em termos de eficiência computacional, e você precisa fazer milhares e milhares e milhares e milhares e milhares, ou real time, fazer um monte mesmo de acessos a essa probabilidade aí, mesmo que seja unidimensional, e que eu falei que é trivial fazer essa integral, mesmo assim dá muito mais esforço do que fazer uma continha. Se você vai fazer uma só e não dá tempo nem de piscar, beleza. Agora, se você vai fazer milhões e zilhões e zilhões e zilhões, é melhor se você já souber a resposta, porque os antigos já calcularam. Faz sentido o que tu falou, Ping? Pong. Então, é uma questão de, se você vai fazer uma vez só, você vai fazer 20, vai fazer 20 mil, não tem problema mais hoje em dia. Se você vai fazer 1 bilhão de vezes, você vai fazer real time, se faz diferença o tempo para você de processamento, porque você precisa fazer muitas vezes a mesma coisa, aí ter uma continha redonda é melhor do que calcular integral numericamente, apesar de ser fácil hoje em dia. Tá, então tudo isso estou falando só em questão de eficiência de cálculo. Mas tem outros motivos também. E aí eu vou grudar a resposta da 1 com a 3. Porque até agora, a minha justificativa para se esforçar para modelar o problema, modelar no sentido de botar uma equação, era só para facilitar a sua vida computacional. Os antigos faziam muito isso porque eles não tinham outra opção, ou para realmente conseguir chegar até o fim e botar a bola no gol. Hoje em dia isso não é mais um problema, mas a motivação de modelar continua valendo até hoje. Então, às vezes, a sua densidade de probabilidade, os parâmetros da densidade, elas fazem parte do modelo, do seu... E aí, modelo, eu não estou falando mais de matemática, estou falando de um modelo físico não no sentido de um pêndulo pendurado, de uma massa pendurada numa cordinha, não é isso, mas num modelo mental de alguma coisa que reflete a realidade que você da qual você está adquirindo dados. Então, se você tem uma média de alguma coisa, e a média não é só um valor que representa os dados de modo geral, mas ela significa alguma coisa. Por exemplo, você está medindo a energia de um treco que vem do... Você está medindo a posição da estrela tal, ou do planeta tal, da luminosidade, não sei o quê. O valor que você está medindo, ele significa algo, percebe? Aí já... Isso é, inclusive, uma das diferenças entre ciência de dados, onde os dados são só dados, e ciências de dados acoplada a modelo. E quando eu falo modelo, não é no sentido matemático, é no sentido de que você está tentando dar um insight, uma descrição da natureza, onde aquele parâmetrozinho que você estimou significa alguma coisa. Então, por exemplo, a taxa de, sei lá, a penetrância de um gene no genoma, não sei o que lá, de uma coisa genética, sei lá, uma doença, de um traço genético aí. Aquele valorzinho que sai do modelo, ele significa alguma coisa, entendeu? Ele tem insight associado a ele. Não é só um número para você prever alguma coisa. Faz sentido ou não? Faz sim. Então, por exemplo, a taxa de acidentes que acontece não sei da onde é um número. É um número. Agora, a energia do elétron quando ele vem do universo, sei lá, do buraco negro, blá, 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 é um número também, mas ele significa alguma coisa. Então, nesses casos... O modelo, você conseguir fazer um modelo é relevante pelo próprio modelo, entendeu? Porque ele gera insights.
Ele tem parâmetros associados a alguma realidade física que você está modelando com suas caixinhas e molinhas e vacas esféricas no vácuo. Tudo bem? Tudo certo. Isso é uma justificativa de que, porque às vezes, mesmo sendo fácil, e às vezes até mais fácil, meter um machine learning caixa preta, isso é uma terminologia que a galera gosta muito em machine learning, o caixa preta versus caixa branca, né? Então, isso aí acontece bastante em redes bayesianas versus redes neurais. A galera gosta disso, tem redes bayesianas versus, e esse versus eu vou botar entre aspas, tá? Porque não tem nenhuma luta acontecendo aqui, o importante é ter todas essas ferramentas no seu ciclo de utilidades aí, versus neurais. As redes neurais, em geral, são do tipo caixa preta. O que quer dizer isso? Você joga lá os neurônios, benze o seu computador, ora para o seu deus favorito, para as suas divindades do Olimpo de Asgard, e no final vai dar tudo certo com performances bem legais. Ou seja, ele faz o que você quer que ele faça, ele prevê, ele resolve, ele mata a cobra, mas ele não mostra o pau. Ele mata a cobra e fala, eu prevejo tudo, eu resolvo tudo, eu jogo gol, eu falo, eu resolvo. Mas os modelos que tem lá, aquele monte de neurônio para lá e para cá, eu não estou falando mal não, porque agora eu já me converti às redes neurais também, deep. Mas é um modelo caixa preta, ele resolve e pronto. Os modelos bayesianos, de redes bayesianas, por sua vez, existe uma tentativa de modelar com matemática o que está acontecendo. Você tenta entender as variáveis do ponto de vista físico. Físico que eu digo não é de física 2, de energia, essas coisas, mas do ponto de vista de entendimento do mecanismo que está por trás, sabe? Para tentar ganhar insights. E aí, nesses casos, não vale só prever, você tem que entender. Às vezes, quando uma pessoa torce para um time ou torce para o outro, até a forma de frasear esse debate, você já percebe que o cara tem lado. Você fala, não, porque eu quero entender, não quero só prever. Aí você já, esse cara aí está descendo o cacete nas redes neurais. E não é o caso não, tá? Mas é verdade que as redes bayesianas e coisas desse tipo, que não são caixa tão preta, elas te dão insights. Às vezes o poder de previsibilidade é até menor do que os modelos caixa preta, mas ele ganha insights. Então o médico que está trabalhando no negócio entende melhor o fenômeno que está por trás, se ele usar uma coisa que tem mais insight, caixa branca, e menos poder de previsão, do que uma caixa preta que consegue prever tudão, sem overfit, o negócio é perfeito, mas não te ensina nada do ponto de vista do humano. Eu não preciso aprender nada quando eu quero só que o meu carro dirija automaticamente pronto. Então, redes neurais, ou de forma geral, ou caixas pretas nesse caso, são a solução correta. Eu não quero entender nada, só quero que o carro dirija e pronto. Agora, se eu quero entender por que o sinal do cérebro passou pelo ombro antes de chegar no joelho, para depois chegar no dedão e depois voltar para o rim, estou supondo, tá? Não faz isso. E isso já, o caixa preta já não é tão útil. Faz sentido isso? Esse discurso filosófico é para tentar te convencer, não só das densidades de probabilidade, mas de modelo de modo geral. Por que modelos, às vezes, são úteis? Porque eles geram um entendimento do fenômeno científico que está por trás, e não só uma questão de machine learning ou de data science, onde você quer resultados, previsibilidade, se for gol de mão, não importa, o que importa é fazer gol, sabe? E também já estou dando meu bias aqui de que vocês vão perceber ao longo do tempo que eu gosto mais de um do que do outro, mas se precisar, a gente apela para qualquer um. Nossa, na minha cabeça, assim que você falou... Não, você comentar aqui, assim que você começou a comentar sobre a diferença entre o neural e tipo, o rede bayesiana, né, os modelos bayesianos, me veio, por exemplo, quando você tentar montar um modelo epidemiológico, sabe? Um bom exemplo. Só avisar, tipo, vai ter, não ajuda tanto quando você quer falar em saúde pública, por exemplo. Esse é um ótimo exemplo, porque no caso de saúde pública, você quer realmente ter um insight e realmente entender e lamentar que, no fundo, os caras não querem usar a máscara. E pronto. Não é só uma questão de parâmetro. O buraco é mais embaixo, e ali você está gerando insights, inclusive pode gerar insights sociológicos. Então, não é bom um analista de dados, uma pessoa que analisa dados, saber só de um tipo ou só do outro. Porque, às vezes, o que o seu CEO quer, o que o seu gestor quer, é insights, muito mais do que acertar com 99,999% de certeza, sabe? Porque aí, com insight, você pode engenheirar, você pode manipular o sistema para fazer
fazer o que os humanos fazem de melhor. Então, é importante ter esses dois tipos de abordagem na mão. Eu fiz um discurso grande, uma coisa maior, para falar do seu item 3 aqui. O seu item 3, da sua pergunta 3, é um caso particular dessa filosofia geral que eu estou tentando passar para vocês aqui. Então, muitas vezes é importante você modelar com uma distribuição de probabilidade que tem nome e sobrenome, porque ela saiu de algum lugar. E aqueles parâmetros têm interpretabilidade. Quando eles têm interpretabilidade, e aí fica com mais cara de estatística tradicional, tá? Lógico que os dois lados, eles transitam um no outro e o bom analista sabe andar para lá e para cá. Claro que cada um tem sua especialidade, tal, gosta mais de uma coisa ou de outra, mas o bom analista de dados, ele transita para lá e para cá, né? Quando você faz um aprendizado não supervisionado, onde você simplesmente gera os clusters e pronto, gera os agrupamentos e pronto, você está admitindo que você não sabe nada. E você está falando, eu não sei nada, eu não sei o que está acontecendo, me diz você, dado. E aí, dali, você pode falar, olha só, e aí fica retroalimentando. Você ficou satisfeito com o discurso sobre o item 3? Fiquei bastante. Então, tá bom. Uma vez satisfeitos eu falei em geral, mas isso se aplica a por que ficar tentando uma gaussiana ou não, por que ficar... Inclusive, aliás, só um último detalhe nisso, mesmo dentro do universo das distribuições que tem nome e sobrenome, às vezes, usar uma ou usar a outra é melhor. Por exemplo, se você está num tipo de problema onde... Quer ver um exemplo concreto, tá? Opa, alguém levantou a mão, acho. Foi esse barulho? É uma dúvida, mas depois eu pergunto. Pode terminar. Tá, vou terminar esse raciocínio. Por exemplo, você está lidando com um problema discreto, onde... O que quer dizer discreta? A variável é discreta. Tem 1, 2, 3... O resultado pode ser 1, 2, 3, 4... Uma contagem de alguma coisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 20. Só que as contagens são tão grandes que uma distribuição gaussiana, que a gente... Vocês já devem ter ouvido falar dela em algum lugar, em algum momento da vida aí, mas hoje a gente vai ver com mais detalhes de novo, porque a gente vai precisar dela. Uma distribuição gaussiana que assume a variável contínua é um bom ajuste. Ela ajusta bem aos dados observados. E aí, por motivos de praticidade, por mais diversos, as pessoas falam, vamos assumir que é gaussiana. Se você for chatinho, você fala, mas espera aí, como é que eu vou assumir que é gaussiana se o negócio é discreto, cara? Não existe... não existe 12,8 pessoas, existe 12 e existe 13. Aí você está modelando por uma gaussiana por sua conveniência, não por causa do modelo que está por trás, percebe? Faz sentido ou não? E tudo bem fazer isso às vezes, tudo bem mesmo, desde que você lembre que não existe 12,3 pessoas, existe 12 e existe 13. Maravilha. Só que às vezes essas aproximações, ou esse abuso de linguagem, essa licença poética para facilitar a tua vida, assumindo, por exemplo, uma coisa contínua quando você sabe que ela é discreta, ela causa, na hora de interpretar, ela causa coisas sem noção. E aí, num exemplo desse, você poderia falar, não, eu vou, mesmo sabendo que todo mundo usa uma distribuição contínua, para aproximar essa discreta, eu vou ficar com a discreta. Sim, porque o parâmetro da discreta, o número de sei lá quantas vezes que vai acontecer tal coisa, é alguma coisa que me importa no meu modelo, é alguma coisa que eu quero saber, por causa da interpretabilidade. Um outro exemplo na mesma linha é quando você tem variáveis que são limitadas. Você sabe que vai entre 0 e 1, por exemplo. Não existe fora do mundo 0 e 1, por construção da variável, tá? Aí você vai lá e mede uma distribuição que, teoricamente, pode ir de menos infinito a mais infinito. E aí você obtém números que não fazem sentido. Outro exemplo tradicional é quando você lida com ângulos, em estatística espacial, né? Quando o pessoal de geologia usa bastante isso, porque estatística espacial você precisa dos ângulos que as coisas aconteceram, e nem tanto... dos valores absolutos. Então, aquela coisa do mod, que alguns de vocês até viram comigo em matemática discreta, que a matemática do relógio, que quando chega num ponto, recomeça tudo de novo, num círculo. Existe uma estatística apropriada para isso. Se você não usa as distribuições de probabilidade que são apropriadas para um universo que cicla, você pode obter parâmetros que não fazem sentido. Então, você obtém números no final que não fazem sentido. Então,
Tá, beleza. Era só para ser um parênteses, mas aí eu viajei mais ainda. Beleza? Tá. Uma pessoa queria falar alguma coisa e eu interrompi. Fala aí. Não, então, professor, minha dúvida é, a hora que você falou da questão de que é útil, tipo, saber uma distribuição por causa da interpretabilidade, em que sentido, assim, saber da distribuição é mais interpretável? Desculpa se é uma pergunta meio básica, assim. Não, aqui ninguém tem problema com pergunta básica. Vamos refletir sobre isso. É o seguinte. Deixa eu pensar no exemplo concreto aqui. Exemplo concreto. Tá, talvez eu dê uma. Se você aí no futuro que está assistindo pelo YouTube na data estelar 328.145, talvez você não saiba do que nós estamos falando, eu vou dar um avanço e vou voltar, só porque ele perguntou, tá bom? Eu vou dar um avanço. É o seguinte. Imagina que você tem uma distribuição de probabilidade que é alguma coisa, uma constante proporcional, tá? De proporcionalidade, um F de P aqui, que tem um P elevado a um X e a 1 menos P, esse também tem nome, sobrenome, é binomial, e um Nzão, beleza. E aí você tem essa distribuição aqui, tá? Nesse caso aqui, o parâmetro dela, X é o número de contagens que aconteceram tal coisa, e P é a fração do evento de interesse. Isso aqui tem nome, sobrenome, talvez até a gente volte nela, é uma clássica das clássicas, maravilha. Nesse caso, o parâmetro P, ele tem significado. É a proporção de casos de sucesso. Sei lá, por exemplo, se fosse um dadinho, só para ficar no mundo dos dadinhos. Ciência de dados, não é? Então, uma face é azul e as outras não são. E aí você joga e é um sexto, o P tinha que ser um sexto, sabe essas coisas? Bem de exemplo. Opa, alguém bateu aqui na campainha. Foi uma risadinha. Tá. Ciência de dados, beleza. Então tá, todo mundo já viu isso aqui na vida, tem aquele, joga para cima, joga para lá, então você tem um treco desse aqui, então você quer estimar os P. Agora vamos supor que o número de contagens é muito grande, você joga muitos dados, e aí você faz a cara dessa, teoricamente ela é discreta e tal, não, se for em P ela é contínua. Beleza. Só que aí você joga ela tantas vezes e tem os parâmetros tal, que ela fica com uma cara de gaussiana, aí você vai lá e fala que vai modelar como gaussiana. Só porque está com cara de gaussiana. Teoricamente, ela vai por menos infinito. Aí, o parâmetro da gaussiana vai ter uma média e um desvio padrão. A gente vai voltar daqui a pouco nisso, eu só estou perguntando, só estou falando isso, e vai virar live de tira e dúvida, sabe? Que, aliás, eu acho muito bom, e eu vou insistir o que eu falo sempre, mas parece que eu estou falando com as paredes. A única diferença, para melhor, de fazer live com o PSOR em vez de assistir monólogo no YouTube, é a capacidade de fazer exatamente essas perguntas que ele está fazendo, né? Para a gente conversar e discutir. Se for para assistir aula monólogo, você assiste aulas bem melhores no YouTube, já foram gravadas há milhões de anos. Mas estou focando. Aí, você vai ter um parâmetro médio e desvio padrão, que especifica claramente a sua gaussiana. Não tem mais nada a ver com esse P, percebe? Você tem uma curvinha que tem uma cara, você consegue modelar a cara dela tanto de um jeito quanto de outro, mas fazendo de um jeito, fazendo de outro, a nossa amiguinha aqui seria uma coisa assim, né? Se você decidir que vai fazer por gaussiana, deixa eu falar dessa daqui, menos mi, que vai ser o sigma 2, pronto. Essa fórmula e essa fórmula não tem nada a ver uma coisa com a outra. E os parâmetros que você obteria no final, claro que se você souber que elas têm, se você souber o que você fez, você pode até converter uma na outra e vai dar tudo certo no final, tá? Mas se você não souber e sair fazendo, você escolheu o modelo errado. Em que sentido? Ficou ruim? Não, ficou perfeito com seus dados. E isso é uma coisa que eu fico meio pé da vida, com o pessoal ciência de dados mais basicão. Não é só porque deu certo com seus dados que é o melhor que havia a ser feito. E esse exemplo é um exemplo claro. A gaussiana pode ter ficado perfeita, ou você fazer não paramétrico, que era a motivação da aula de hoje. Então, no fundo, eu já estou escrotizando, eu já estou detonando o que eu ia te ensinar daqui a pouco. Pra você saber que cada coisa tem seu momento, sua hora. Mas, nesse exemplo que eu estou pondo aqui, não levar em conta o modelo do fenômeno que está sendo modelado apropriadamente, você simplesmente olhar para os dados, e aí eu estou falando, ai meu Deus, dados, você olhar para os data, em vez de olhar para o DICE,
Em inglês são duas palavras diferentes e não confunde a gente, certo? Seria ruim, porque você vai obter parâmetros esse e esse, que descrevem perfeitamente o que Deus, vai ficar tudo bonito, vai ficar maravilhoso, só que não são os parâmetros que fazem sentido para o modelo físico sendo tratado, ou se não for dados, pode ser incidência da doença lá na população, sei lá. Fez sentido? Você que perguntou? Fez. É tipo, deu certo com os dados, mas não explica o negócio na realidade de verdade, assim. Então, não, calma. Eu gostei da sua resposta, mas eu quero bater um pouco nela. Não é que não explica na realidade, esse negócio de realidade não existe, certo? Você tem os dados e a natureza vai lá, nós, os humanos, eu sou dessa escola, tá? Eu sou da escola dos humanos cognitivos que fazem modelos sobre o universo. O universo não está nem aí para a gente. Se a gente morrer todo mundo amanhã, os dados vão continuar sendo jogados. Não, os dados não, mas... enfim, a radiação e o decaimento radiativo vai continuar fazendo igualzinho, independente da gente. Bom, nós modelamos o universo, e aí a gente faz assim, vamos supor que é tal coisa, vou dizer que está sendo bem, que o que está acontecendo aqui é assim, tem um cubo perfeito. Eu fiz esse experimento com a minha filha outro dia, a gente jogou várias jogadas de dados. Tinha um dado que foi a gente mesmo, um dice, tá? Dice no sentido de dado, que era um de papel que a mãe fez lá, um dado grandão assim, Big Data. Um dadão de papel que a gente pintou as faces e pronto. E os outros eram dadinhos comerciais que você compra pequenininho. E a gente jogou e tal na esperança de que estava dando certo. Depois do experimento feito, a gente percebeu que não estava dando um sexto, né, para a probabilidade de uma coisa, a gente ficou refletindo, por que não está dando sexto? Porque o dado não é justo, uma das faces está colada com mais cola, ela é mais pesada, blá, 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 blá. Então, a realidade é que o dado não era perfeito. Mas na nossa cabeça o dado era perfeito, percebe? Quando você abstrai, imagina e faz um modelo de um dado, no sentido de dice, no sentido de um cubo de 6 faces, você imagina um cubo de 6 faces perfeito, que você joga, ele é um dado honesto, ele sempre se joga para cima e pronto. Mas todo mundo sabe que tem jeito de bisurar os dados para eles, né, dar mais de um do que do outro, blá, 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 seria ir num cassino desonesto. Maravilha. Por que eu tô falando isso aí? Porque não existe esse negócio de a realidade, tá? A gente tem um modelo mental de como funciona. Maravilha. Aí falei só para detonar a sua frase, mas eu gostei da sua frase. Quer dizer, uma abordagem, que é a caixa branca, digamos assim, você tem um modelo de como você acha que o mundo funciona. E este modelo tem parâmetros úteis. A taxa de transmissão de sei lá o quê, a probabilidade de sair tal coisa, o decaimento do sei lá o quê, a luminosidade do satélite, sei lá o que lá. Então, não é só os dados pelos dados, percebe? E agora eu estou falando de dados de data. Então, ciência de dados não é só dados que você não sabe de onde veio. Às vezes, você sabe de onde veio e tem um mecanismo, onde você tem um modelo do mecanismo de criação deles. Nesses cenários, a caixa branca, onde você entende o que está acontecendo e talvez até quantifique isso, pode ser mais útil do que sua capacidade de prever o que vai dar perfeitamente. Então, eu gostei da sua frase, eu só fiz alguns ajustes nela, mas você está correto, na minha opinião. Eu só quis fazer alguns ajustes para você não sair daqui pensando que, então os dados é a realidade. Não. Fez sentido ou não? Ping. Bom, fez muito sentido, sim. Foi meio filosófico, mas eu acho importante que a gente... O item 2 vai ser mais técnico, tá? Mas o item 1 e o 3, a gente está falando... A gente está mais... Acende um... não, tá gravando. Não, mas eu sou totalmente contra, hein? Eu não acendo nada aqui. Eu sou cringe, caretão. Fala. Tá satisfeito com a resposta? Louco, né? Então tá. Se todo mundo está feliz já com o discurso sobre o ponto 1 e o ponto 3, eu vou atacar o ponto 2 agora, tudo bem? Que é mais técnico. Aí já, quem estava com o saco cheio aí da filosofada, pode voltar que agora vai ficar mais técnico. Então, existem técnicas, modelos também, né? Modelos matemáticos ancientes no sentido de que faz tempo que as pessoas usam isso, para... Você tem um conjunto de observações, que eu não vou nem chamar de dados, mas para não ficar... Um conjunto de observações de um fenômeno natural, conjunto de observações, não precisa ser natural, um conjunto de observações, você tem números lá, que você acha que veio de uma... Não,
que você acha que são bem modelados por uma distribuição com nome e sobrenome, tá bom? Eu já convenci você do item 1 e do 3, agora, e você tem uma... Será que isso está certo ou não está? Existem testes que fazem isso. Por exemplo, o do Kolmogorov-Smirnov. Vamos começar básico. O que é plot? O que é plot? Ou o teste de Kolmogorov-Smirnov. Não sei se é assim que escreve. Deixa eu ver aqui. Não. Deixa eu pedir para o pai dos burros aqui me ajudar. Kolmogorov-Smirnov. Smirnov, só ele é assim, isso mesmo. Ah, tá cheio de... Se for no Google e botar Kolmogorov-Smirnov, vai voltar desde explicação até hacks de como é que usa rapidão. Smirnov, isso mesmo. E o que é isso aí? Vou começar com o que é plot, que é intuitivo, porque o teste de Kolmogorov-Smirnov, ele basicamente matematiza o que é plot, põe umas distribuições lá, a distribuição da distribuição, quer dizer, não vou entrar nesse rabbit hole aí, senão vai ficar recursivo e a gente não vai sair, vamos ficar só na intuição. O que basicamente esse método faz, tá? Ele fala assim, basicamente, tá? Ele põe os quantis esperados e quantis observados num plot e vê se está reto. Se tiver reto, significa que, se deu uma linha, se ficou bem linear, bonitão, significa que o que aconteceu na prática, experimentalmente, era mesmo o que se esperaria de obter se a distribuição fosse essa mesma que você falou que é. Nossa senhora, que frase convoluta. Vamos de novo. Como é que é, professor? A lógica é assim, ó. É um método, o teste de Kolmogorov-Smirnov só vai matematizar no talo essa ideia, tá? Mas a ideia é assim. Você vai pegando suas observações e vai falando, quantas deram nos primeiros 10% da minha amostra? Quantas deram nos primeiros 12%? Não. E nos primeiros 14%? E nos primeiros 16%? E assim vai. E nos últimos 98% e nos 100% finais? E você vai contando, quase como se fosse um histograma, você vai contando quantas observações caíram em cada um desses quantis. O de 10, o de 12, o de 14, o de 16, até chegar no último. Então aqui vai ter só algumas, e aqui vai ter quase tudo. Não, 100% tem que estar todo mundo, né, 100%. No 0% não tem que ter ninguém, óbvio. E aí no 10%, beleza. E aí você faz, a lógica do teste matemático, ou mesmo da pergunta que está sendo feita é, a evolução... Não, peraí, deixa eu reformular direito isso aqui. Os dados vão aparecendo, eles vão ficando... A quantidade de dados na porcentagem que eu deveria observar é mesmo a que eu observei? Faz sentido isso? Tipo, para ter uma observação, a hora que eu chegar, tipo, uma gaussiana, se eu chegasse em 50%, já deveria ter observado 50% dos dados. Exatamente. A ideia básica é essa aí. É mais sofisticado na prática, mas vamos primeiro começar com a ideia básica. A ideia básica é essa mesmo. Então, se fosse uma gaussiana, quando chegar nos 50%, você devia ter visto mais ou menos 50% dos dados. Aí você vai lá e olha, já tem 98%. Então, o que é plot visualmente? Ou o Kolmogorov-Smirnov formalmente vai dizer para você, mano, gaussiana não é. Ele não fala qual é, ele fala qual não é. Sacou? Essa que é uma dificuldade importante dessa área aqui. Não tem um negócio que chegue para você e fala assim, mano, esse aqui, sem modelo teórico nenhum, tá? Porque o modelo teórico é a ingenuidade dos humanos observando o fenômeno que cria, certo? Inclusive, mas agora só um parênteses off, botar IA e machine learning para substituir o humano na ingenuidade do humano para fazer modelos físicos, isso é legal. Imagina o seguinte, agora eu tô viajando, tá? Só para a gente ficar feliz. Só para justificar o salário. Imagina hoje em dia você chegar e dar todas as observações astronômicas. Eu acho que alguém fez isso, eu acho que eu não estou tirando isso do nada. Os googleiros de plantão aí que desculpam, mas imagina você dar todas as observações astronômicas que os maias, os chineses, os antigos não sei quem fizeram, todo mundo fez, com a precisão que eles tinham, até chegar nos europeus. Você dá pro AlphaGo, Machine Go, o jogador de Go aí e fala, e aí, mano, o que você acha desses dados? Ele vira para você e fala, tipo Jarvis, fala assim, eu acho
que a Terra não está no centro, eu acho que é o Sol e tem mais, é uma elipse. Pode me pôr meu nome aí. Vai chamar Lady Go. Hã? Melhor do que Lady Ga. Sacou? Já pensou que legal? O ponto, quando a gente chegar no ponto onde a IA vai também nos ajudar, não vou falar substituir porque é feio, mas vai nos ajudar a também ter os insights. Mas beleza, volta, vamos focar. Então é assim, o método, esse método que eu estou contando para vocês, essa tecnologia aí, é antigo, já é velho, já existe faz tempo, mesmo na época onde tinha que calcular as coisas com tabela e tudo mais, mas ela basicamente fala assim, ó, a evolução ao longo dos quantis dos seus dados não está batendo com o que eu veria se fosse uma gaussiana. Quanto mais para as pontas, pior a resolução, tá? Vai ficando pior. É difícil de acertar mais nas pontas. Mas a moral da história é essa. Deu para entender como a lógica do negócio funciona? Bing. Então, hoje não é aula disso, não vamos falar disso, é coisa de estatística, mas já que perguntaram, e é um negócio interessante e bacana, e eu sei, porque se eu não soubesse, eu simplesmente dava um perdido em vocês, esses aí eu sei, eu já mexi com isso, é básico de estatística tradicional, e eu estou comentando. Os pacotinhos legais, então, no contexto que a gente vive hoje, de computação estatística e tal, o que é um pacote legal, um sistema computacional legal? É um sistema computacional que tem uma lista, um banco de dados gigantesco, de tudo quanto é distribuição conhecida, maior até do que o Wikipedia. Deixa eu pegar do Wikipedia para você ver aqui, ó. O Wikipedia tem um monte, ó. Se for lá no Wikipedia e botar qualquer distribuição, e aí for lá no final, probability distribuição lista, ó. Vou pedir para mostrar. Ah, não, peraí. Essa lista está muito grande. Um momentinho só. Show! Olha só, vou tirar uma foto aqui, porque acho que vocês não estão vendo meu. Deixa eu tirar um print disso aqui, ó. Probability de distribuição lista. E nem tem todas, hein? Tem só algumas, na verdade, as mais famosas. Mas imagina um pacotinho. Aqui, agora eu vou colar aqui. Ó, tirei do Wikipedia isso aqui, ó. Vamos ver. As que estão em preto são aquelas que eu já vi na minha vida. As que estão com o link visitado são as que eu já vi alguma vez na minha vida. Mas, ó, por exemplo, essa daqui. Não faço a mínima ideia o que é isso aqui. Ou ó, o Komogorov aqui. Esse aqui eu já cliquei. Né? Esse aqui eu já ouvi falar, mas eu não sei o que é. Esse aqui é um clássico que tem a ver com reliability. Como é que é esse em português? Com confiabilidade, e tem vários outros aqui, tá? Essa é clássica também, binomial é clássica, que eu estava falando para você, a Poisson é um clássico, Poisson binomial, na verdade, acoplada, essa é legal também, Zipf, tem um monte, tem a Gaussiana aqui, que tem uma entropia diferente, então, imagina uma lista monstruosa, gigantesca, de todas as distribuições conhecidas pelo homem moderno, e aí você vai lá no pacotinho, e ele faz o plot de um por um para você, só porque sim, só porque dá, e no final ele fala, ó, o que melhor ajustou, amigo, foi essa daqui, ó. Então, e aí, sei lá, pelo Kolmogorov-Smirnov, que é um método para dizer se isso aqui deu certo ou não, eu falei da ideia, mas tem um método concreto para dizer, bateu ou não bateu, é o goodness of fitting, quer dizer, quão bom ficou o ajuste, quão bem os seus dados reais se adequam a um modelo que diz que um modelo... Não, quão bem os seus dados podem ser modelados por uma distribuição com nome e sobrenome fulano de tal. E eu nem peguei todos, hein? Tinha 3 pontinhos para baixo que eu não quis fazer. Essa aqui, por exemplo, nunca ouvi falar, não sei nem o que é. Acho que eu estou falando demais. Beleza, então? Beleza. Houve uma época, claro, antes do machine, antes dos computadores estarem na mão de todo mundo, onde se você desenvolvesse, essa daqui, por exemplo, eu sei que, a Shift, eu não sei o que é, não. Onde, se você desenvolvesse um modelo que tivesse a ver com alguma coisa da realidade e caísse numa distribuição útil, você ganhava um nome, você ganhava um nominho, distribuição de fulano, sabe? Distribuição de rice, não deve ser distribuição de arroz, né? Deve ser a distribuição do cara que chama rice. E assim vai. Gaussiana do Gauss, a galera gosta de chamar de normal, mas eu gostaria de chamar de gaussiana, porque Poisson, por causa do cara do pescador lá, do peixe, do Poisson. Então, existe uma época onde se você fizesse um treco desse, você ganhava nome na sua distribuição, se ela fosse útil, tá? Se ela tivesse todas as propriedades, se tivesse
propriedades boas, não bastava só pegar qualquer curva, normalizar para o zero e falar que é uma distribuição. Porque, aliás, não falei isso, mas qualquer curva positiva, não pode ser negativa, né? Qualquer curva, pode ser a mais doida, assim, tá? Se você fizer a integral dela, eu não falei isso na aula de ontem gravada, porque era demais para aquele contexto, mas se você fizer a integral dela de menos infinito a mais infinito, valeu 1, ela é uma PDF. É PDF. Até aí, beleza. Se você fizer a integral aqui, valer 1, você pode falar, é uma distribuição de propriedade. Tá bom, mas não adianta fazer só isso, né? Ela tem que ser útil para alguma coisa, para alguém botar o nome dela e elas botar o nome e Landau, esse nome tem poder, cuidado. Se você. Não adianta só fazer e pronto, tem distribuição de Vence e pronto. Pronto, acabei de criar a distribuição de Vence. Por quê? Porque sim, isso não vale, entendeu? Ainda mais hoje em dia. Naquela época também não. Mas, em princípio, qualquer figura, qualquer gráfico positivo, ou seja, que esteja daqui para cá, que você consiga integrar, que não pode divergir também, né? Se a integral for de menos infinito a mais infinito e não der nenhuma constante, você não vai conseguir normalizar para dar 1 no final. Qualquer coisa desse tipo pode ser uma densidade. Em machine, os caras usam muito essa propriedade, mas aí não fica dando nome para as coisas. Faz sentido o que eu estou falando, não? Tudo isso, aí ficou um pouco mais técnico, tudo isso para responder, beleza, se é bom, como saber qual é? Então, não sei. Eu sei como saber quem não é, tá bom? É o que é plot, ou Kolmogorov-Smirnov para ser. E aí você pode ter seleção de modelos, você pode. Isso aí é um negócio importantíssimo na estatística tradicional, e às vezes o machine conversa com a estatística tradicional e usa coisas legais de lá. O machine learning, IA e tal. Ciência de dados tem que saber misturar essas duas coisas. Eu falei, acho que umas 1000 vezes. Se terminar o curso, fizer uma perguntinha. Ciência de dados tem que saber machine ou estatística tradicional? Aí os caras vão lá e respondem que tem que saber machine. Aí fala, pô, fiquei um semestre falando com as paredes. Não pode, hein? Tem que enfiar isso na cabeça. Tem que saber um pouco dos dois e saber navegar nos dois mundos. Beleza. Então tá, chega. Satisfeito com a resposta longa para perguntas simples? Simples não, mas perguntas curtas. Eu achei que valia a pena a gente discutir isso, porque isso é muito importante, tem tudo a ver com o follow-up da outra aula, e nem sempre você vai encontrar isso por aí nas aulas da vida. Nas aulas da vida, talvez sim, mas discutindo assim, nem sempre. Porque simplesmente as pessoas não discutem isso, mas é uma coisa importante de discutir, tá bom? Beleza? Beleza. Então tá. Depois de ter falado tudo isso, eu gostaria de tomar uma água. De acordo? Então, eu vou interromper a gravação para esse vídeo ficar autocontido, e aí daqui a 3 minutos, 5 minutos no máximo, a gente retoma para a aula de hoje, propriamente dito. Ah, não, antes disso, alguma pergunta sobre o que foi dito aqui, ou podemos encerrar de vez? Acho que isso Nenhuma pode. pergunta. Eu vou encerrar, mas antes disso eu queria agradecer ao aluno, o Gabriel, que falou isso, porque para mim, as melhores coisas que a gente faz online, assim, são nesse sistema de diálogo e bate-bola, porque fica bem menos chato e bem menos monótono, e quem veio valoriza a sua presença, muito mais do que quem está assistindo em casa aí daqui 1000 anos, se ainda existir. Mas vocês aí de casa são bem-vindos para continuar acompanhando. Falou? Tchau.